12h15, nós vamos voltar agora para a Assembleia Legislativa, onde está a repórter Jéssica Cruz e aonde a secretária da Fazenda está prestando contas aos deputados estaduais. 12h15, com você, Jéssica. Já acabou. A prestação de conta foi feita, os questionamentos foram feitos, muitos dados foram apresentados, inclusive aqui de recordes de investimentos, a exemplo de 517 milhões nos últimos 8 meses, principalmente para a infraestrutura, cerca de 70%, já destaquei isso aqui hoje. Mas eu vou conversar primeiro com o deputado Geórgio Passos, que é da oposição, porque alguns questionamentos foram feitos, apesar dos bons dados que foram apresentados. Queria começar perguntando ao senhor qual o destaque aqui nessa apresentação de hoje, o que chamou mais atenção, que levou a fazer questionamentos? Veja, para mim, com certeza, essa questão da variação da despesa do Estado de Sergipe. Esse crescimento aí de 21% na despesa comparado a esses últimos 8 meses com os últimos 8 meses do ano lá passado, janeiro a agosto. Lógico que a secretária traz a explicação dela, a gente vê aqui também que não foi o peso de despesa de pessoal. Isso me chama também muita atenção, porque tem muitas categorias ainda cobrando do governador, né, que encaminha projetos de lei para essa casa, para melhorias salariais, o governador segurando um pouco a mão para o servidor público, em compensação, outras despesas avançando consideravelmente, e aí a secretária traz o dado que muito disso também na área da saúde. Lógico que, pela lei de responsabilidade fiscal aqui, o Estado tem uma folga para melhorar a vida do servidor público, que é isso que a gente vai continuar insistindo aqui na Assembleia Legislativa, que a gente não vire esse ano sem todas as categorias serem contempladas. Algumas já tiveram alguns avanços, outras ainda aguardam, né, por parte do governador do Estado. Também essa questão do dinheiro da DESO, mais uma vez o dinheiro da DESO está depositado, segundo a secretária, ainda não foi utilizado, né, o valor principal, só ali, né, os juros que aconteceram nesse período. Então, algo também que a gente quer saber como o governador vai fazer o investimento, né, desse importante dinheiro que pode mudar também a realidade de Sergipe. Agora, um ponto que me preocupa, e aí na fala da secretária, é a questão da desaceleração da economia, não de Sergipe, mas a nível Brasil, né, nesse cenário de perspectiva de que para os próximos meses, para o próximo ano, possamos aí já ter quedas, principalmente na receita que vem do governo federal, se isso se concretizar, e aí o Estado tem que também estar preparado. Precisamos entender, né, por que essa política do governo federal para prejudicar determinados setores e com isso diminuir a nossa economia, e aí faz com que acenda um alerta também aqui na Assembleia Legislativa. Não sai daqui não, que eu tenho mais perguntas daqui a pouquinho para o senhor. Vou conversar aqui com a secretária Sara Tarsila, já falando sobre essa política de desaceleração da economia. O deputado Geórgio Passos disse que perguntou aqui qual é o intuito do governo federal, é prejudicar alguns setores? Por que a desaceleração da economia no Brasil pode impactar de forma negativa também aqui em Sergipe? O que eu acho que é importante a gente falar que a política monetária do Banco Central, o Banco Central é autônomo, né? Eles de fato têm uma política monetária bem restritiva, com a taxa de Selic de 15%, para controlar a inflação, né? Eu não estou falando que é a melhor política, só estou falando que o que acontece em controlar a inflação. Como é que você controla a inflação? Com redução de consumo. Então, reduz o consumo, você tem uma redução de arrecadação. Por isso pode afetar os estados, sim, com essa desaceleração da economia brasileira. A gente já tem percebido nos números de outubro, todos os secretários de Fazenda estão percebendo uma desaceleração da arrecadação e a gente está acompanhando isso, monitorando com muito cuidado. Isso impacta no repasse, no FPE? Também pode impactar no repasse, nas transferências, e a gente tem uma dependência muito grande de transferências ainda. Estamos trabalhando para mudar esse cenário, mas é um cenário que não se muda de 1 ano, de 3 anos para outro, é um cenário que se muda com décadas, mas o trabalho, as sementes estão sendo plantadas nesse momento. Uma das sementes importantes é o investimento em infraestrutura. Como você chama o investidor externo? Com uma infraestrutura logística razoável, robusta, para ter um escoamento de produção. O que eu sempre falo, o investidor ele procura o quê? Segurança pública, Sergipe já é o melhor do Nordeste.
Segurança energética, nós temos a segunda maior termoelétrica da América Latina. Investimento em infraestrutura e qualificação de mão de obra, que são os dois eixos que o governador Fábio Mitidieri está atuando fortemente. A senhora falou que ainda temos uma dependência nesse fundo de participação do Estado, se não me engano foi até de 6 bilhões, né, nessa receita total, e tem a arrecadação dos impostos que é um pouco menor. Qual política que o Estado está fazendo, está aplicando para a gente aumentar essas arrecadações que fazem tanta diferença? A gente já tem, desde 2023, feito uma política de conformidade. A gente mudou, a gente fez o programa Amigo da Gente, mudou aquela relação fisco-contribuinte, do fisco ser um leão que vai pegar a sua empresa. Não, a ideia é, a gente entende que o empresário quer pagar os seus tributos. A gente vai lá, orienta, notifica, dá um tempo para se organizar e ele paga os tributos. É claro que sempre tem aquele 15% de sonegador, sempre tem. E para esses, a gente está indo forte, triplicamos o número de OS desde 2023, que é a ordem de serviço, então a gente está fazendo uma série de autuação, visita às empresas, mais de 300 visitas às empresas, a gente está trabalhando no combate à sonegação. Com relação às despesas, o Estado está tendo uma maior despesa, é claro, mas isso principalmente em quais setores? Aproveitar e falar também sobre uma pontuação que foi feita pela deputada Linda, que destacou a necessidade de fazer reajustes salariais, discutir essas políticas. Vai ter despesa maior com isso também? O aumento da receita total foi de 23% e o aumento da despesa total foi de 21%. Teve um aumento da despesa, mas foi equilibrado em relação ao aumento da receita. A despesa foi muito puxada por outras despesas de custeio. O que é isso? Saúde. Tem uma demanda muito forte da população por a melhoria da saúde e o governador Fábio Mitidieri tem essa escuta e está fazendo esse investimento na saúde. Hoje a saúde é 17,5% da nossa receita. Saiu o mínimo constitucional de 12%. Muitos estados trabalham com 12% e a gente está em 17,5%, com investimento em saúde pública. Esses reajustes que são tão cobrados a partir do bom desempenho da política fiscal do Estado, eles podem acontecer? Vocês estão trabalhando isso junto com outras secretarias? Porque eu sei que passa também, por exemplo, o Magistério, Secretaria de Educação, Secretaria de Administração, mas vocês estão dialogando? A Secretaria de Administração é quem lidera o processo, então eles podem falar um pouco melhor. Mas eu acho que do que cabe à Secretaria de Fazenda, a gente sempre tem que ponderar essa desaceleração da economia. Porque o mais importante é o servidor receber em dia. Nossa preocupação é de responsabilidade fiscal no sentido de pagamentos em dia do servidor. Então, essas são as ponderações que a gente sempre tem feito em todas as conversas. Passar para o Fábio Henrique, que sempre tem uma pergunta para a gente. Oi, Fábio. Primeiro, vou perguntar para a secretária, depois uma pergunta daquelas para o deputado Geórgio. A pergunta para a secretária é o seguinte, sobre o dinheiro da DESO. Quanto o Estado tem aplicado, se o Estado já gastou esse dinheiro, quanto é que está rendendo, enfim, vamos ter um raio-x aí sobre o dinheiro arrecadado pelo Estado com a concessão parcial da DESO. O Fábio Henrique faz primeiro questionamento para a senhora com relação ao dinheiro da DESO. Tá um dinheiro que a senhora já explicou, que foi aplicado, tem os rendimentos. Quanto que já foi utilizado desses rendimentos? É importante a gente falar que, de acordo com a lei aprovada, o recurso da DESO é extremamente vinculado. Ele é vinculado a investimento em infraestrutura, projetos de sustentabilidade e precatórios. Ou seja, a gente não pode usar para qualquer outra despesa. Então, esse recurso está aplicado. Foram utilizados cerca de 92 milhões de rendimentos, mas o principal ainda continua lá, porque a gente está fazendo projetos estratégicos para Sergipe. Aplicados em investimentos para infraestrutura? Não, 92 milhões foram utilizados em investimento em infraestrutura e precatórios, e o principal está no mesmo lugar. Guardadinho. Fábio. É só para passa de 1 bi, Jéssica, o principal, não? Passa de 1 bi o principal? Passa de 1 bi. E você veja, né? A gente está 1 ano da eleição e o governador está deixando lá o recurso. Muita gente, muitos governadores, muitos políticos que receberam recurso de concessão utilizaram. A gente está fazendo essa análise criteriosa, técnica e estratégica para o Estado. E aí, Fábio? Perfeito, satisfeito. Agora eu queria perguntar para o Geórgio Passos. Pode ser? Vamos lá?
Sim. Minha pergunta é a seguinte, Jéssica, no possível... Já está aqui pertinho de mim. No possível, mais claro do que isso, não pode rompimento político entre Ricardo Marques e Emília Correia. Eu quero que o deputado responda de quem é a culpa. A culpa é de Ricardo ou de Emília? O Fábio Henrique traz aqui o contexto desse conflito, dessa crise que foi instaurada entre na relação, né, do Ricardo Marques com a Emília Correia. Ele quer saber o que você acha, quem que está errado, quem que está certo nessa história. Veja, Fábio, eu acho que os dois têm que dialogar, os dois têm que conversar. Ontem, Emília concedeu uma entrevista no final da tarde na prefeitura, dizendo praticamente aí dessa situação envolvendo Ricardo e Emília. Eu sempre vou torcer pela união, eu sempre vou torcer para que haja a conciliação, que haja o bom senso, que haja a sabedoria. Tanto Ricardo, eu acho que também precisa falar, Emília vem falando quando é questionada, Ricardo está preferindo por enquanto, Fábio, o silêncio, e a gente tem que respeitar também a posição do vice-prefeito, mas tenho certeza que são pessoas maduras que precisam sentar, dialogar, entenderem se vão continuar nessa caminhada ou se cada um vai seguir o seu destino. Lógico que eu torço para que os dois estejam na oposição ao governador Fábio Mitidieri no próximo ano. Agora, o Ricardo ele está em silêncio em partes, porque a esposa, que convive com ele, conhece os pensamentos dele, tem se pronunciado bastante e tem ganhado relevância, inclusive dentro do partido, né? Veja, a gente respeita, lógico que Cecília, a esposa de Ricardo, mesmo sabendo que ela não fala por ele, na verdade ela tira ali as suas conclusões, muito próximas também do esposo. Cecília, que inclusive foi eleita no último sábado aqui na Assembleia, vice-presidente estadual do Cidadania. Mas eu queria muito, e até ontem no grupo do partido, quando teve a fala de Emília, que o pessoal começou a questionar no nosso grupo de WhatsApp do Cidadania Sergipe, eu fiz uma fala no sentido de que Ricardo pudesse se pronunciar, que Ricardo pudesse falar. Ele só disse que nesse momento vai preferir o silêncio e a gente tem que respeitar. Eu acho que a oposição tem que estar unida, não podemos estar facilitando o jogo para o governador Fábio Mitidieri, uma eleição que a gente tem muitas possibilidades, se o nosso grupo estiver unido, de vencermos um grupo que comanda o Estado de Sergipe desde o saudoso Marcelo Deda. Vimos isso ano passado aqui em Aracaju, quando muitos diziam que a vereadora Emília e o vereador Ricardo não teriam chance alguma, porque o governador, o prefeito então da capital e diversas lideranças, deputados estaduais, federais, senadores, estavam com um determinado candidato. Quando abriu as urnas, o povo deu a resposta. E o sentimento é o mesmo. Lógico que essas narrativas que vão sendo colocadas confundem também o eleitor, por isso que eu digo, é muito importante a fala de Emília, é muito importante, principalmente nesse momento agora, a fala de Ricardo. Se ele não quer falar agora, mas no dia que ele for falar, para que as pessoas compreendam o cenário, o que está de fato acontecendo nos bastidores. Emília falou em entrevista que o Ricardo está buscando o caminho da política dele. Que política é essa? É uma política que está sendo seduzida pelo grupo do governador? Veja, eu faço a interpretação de que ele vai ser pré-candidato a deputado federal. Eu acho que ela quis dizer nesse sentido, que ele está ali naquela posição, agora tendo mais tempo para caminhar, inclusive no interior do estado, como ele esteve conosco em Lagarto, no mês passado. Eu acho que foi nesse sentido que ela quis dizer. Não creio que Ricardo vai jogar ali a sua história para estar ao lado do governador Fábio Mitidieri. Já vimos que em Sergipe, quem fez esses movimentos, depois a população não referendou para exercer um mandato, mas a gente vai sempre respeitar a posição de Ricardo Marques. Para mim é um cara que a gente vai estar sempre ali dialogando, conversando e esperamos aí, como eu disse, o bom senso, a sabedoria e principalmente a humildade. Obrigada, Fábio.